Infelizmente, 2025 foi um ano meio esquisito. A gente viu, além dos acidentes, que são sempre uma coisa horrível de a gente ter, noticiar, investigar, o que a gente queria nunca ter que ter esse tipo de problema, mas eles acontecem. Uma das coisas que eu posso dizer que foi atípico desse 2025, eu posso dizer 3 pontos que são hoje os pontos que mais a gente vem batendo dentro do TSB e que 2026 a gente vai ter uma reunião muito complicada com a FA e com o Departamento de Estado americano, de que, então, o primeiro ponto, que é um ponto de estresse, é o descumprimento do anexo 13 na parte de investigação de acidentes aeronáuticos. A gente tem notado, isso vem tanto da parte política do governo americano, como a nossa parte de investigação, porque a gente sempre teve um conceito de que a gente sempre troca informações com todos os centros de investigação, com todos os CAAs, que são os ANACs dos outros países, assim como as empresas aéreas também. As empresas aéreas trocam entre elas, trocam entre países, e assim vai. E a gente tem notado que essa troca de informações cada vez está sendo menor, ou os dados vêm completamente falsificados. A gente vê quando o dado é mandado, a gente vê pela metadata, de que aquele dado já foi mexido algumas vezes, mostrando de que alguém está adulterando algum dado dentro do que seria o raw data do que a gente está querendo ver, do acidente, dos relatórios, principalmente relatórios dos pilotos dentro das suas empresas aéreas. As empresas têm, algumas empresas têm mexido nos relatórios para que faça com que aquilo que aquele piloto está relatando seja menos alarmante do que realmente aquele piloto está passando para o seu sistema de segurança. A gente vê alguns casos de alguns acidentes aeronáuticos que simplesmente o país que é o responsável por aquela investigação simplesmente não solta um relatório final e fica por isso mesmo, porque a ICAO ela não tem o poder de polícia ou o poder de chegar e falar, olha, se você não fizer isso, eu vou cortar você disso, disso e disso. Então, isso é uma das coisas que o Departamento de Estado americano tem interesse agora de começar a advogar em falar o seguinte, olha, ICAO, ou você começa a melhorar as leis que você já aprovou e começa a ir atrás desses países que têm um acidente que acontece no território deles, eles são os responsáveis, eles são obrigados a investigar. Se eles não tiverem condições, eles podem pedir ajuda a outros países ou até mesmo delegar um país neutro. Tipo, ó, eu vou escolher o país tal para tocar essa investigação junto comigo ou sozinho, ou até mesmo solicitar que a ICAO, que é uma coisa que está perdido dentro dos alfarrábios da ICAO, de que ela pode também iniciar uma investigação pedindo ajuda para conseguir chegar a uma solução final, porque o princípio não é achar o culpado, mas sim o problema. A gente pode ter um desses acidentes que não teve um relatório final, tendo um problema dentro de um sistema, dentro de uma aeronave, dentro de um treinamento, dentro de uma regra, que tem que ser mudado para salvaguardar a vida de passageiros do outro lado do acidente. Então, isso é um ponto que em 2025 a gente viu sendo muito usado. O país ele simplesmente ele para de investigar, ele fica enrolando, dando alguns dados ao ermo e a coisa não vai andando para lado nenhum e simplesmente não fica nada escrito, nem que seja, olha, nós não temos informações suficientes para determinar o que aconteceu nesse voo, que também é válido, tipo, tá bom, eu não consigo determinar, alguém talvez queira continuar ou não, mas alguma coisa tem que ser dita. Então, 2025 foi um ano que a gente teve muitos desses casos, que as investigações simplesmente pararam, as investigações estavam vindo de outros anos, também não andaram, a gente cobra, manda carta, pede, etc. Uma coisa eu sei que o NTSB e o FAA já fizeram, que é não aceitar mais pessoas dos países onde isso acontece nos cursos do NTSB ou do FAA. Para que adianta treinar a pessoa? A gente está tirando vaga de outro país que precisa para uma coisa que ele não vai tocar para frente, para ele ter acesso ao sistema de investigação e não usar. Então, isso é uma maneira de
forçar os países que têm investigações rolando nos seus países que eles façam o serviço de investigar ou pedir ajuda. Isso não é problema nenhum, não é não é uma questão de... não é mérito, isso é para a segurança de voo, para a indústria aeronáutica ser segura e continuar segura desde o primeiro dia até o último dia que alguém inventar o teletransporte. Mas isso é um ponto crucial. O segundo, os advogados que vêm se envolvendo com investigações defendendo seus clientes começaram a usar o juridiquês e as medidas legais dentro do sistema legal dos seus países para atrasar a investigação. Isso, eu não vou dizer que eu concordo ou discordo, é uma coisa que a gente não tinha no passado, mas às vezes as pessoas elas pedem por que demora tanto para conseguir liberar um voice recorder? Porque o advogado, a gente bota para os advogados ouvirem e eles dizem, olha, tem um barulho aí, eu quero saber o que é esse barulho. Eu falo, pô, nós também queremos saber. E isso aí atrasa a liberação e causa, às vezes, para as pessoas um problema principalmente as pessoas que tiveram seus entes queridos perdidos nos acidentes, uma ânsia, e aí começa aquelas fases que as pessoas passam durante a perda de um ente querido, e que a pessoa começa a ficar presa numa dessas fases porque ela não consegue ter a liberação. Então, uma das propostas ao novo governo americano é que seja feita uma lei que seja permitido sair o voice recorder, seja ele escrito e falado, só falado, mas pelo menos saia, e que saia da seguinte forma: olha, allegedly, isso foi o que foi dito. Como eles pegam o cara com uma arma na mão, allegedly ele estava assaltando. Então, a gente vai botar allegedly no que os transcritos e soltar para que pelo menos as famílias possam ter um pouco de conforto para entender para o bem ou para o mal. Só para esclarecer, o allegedly seria alegadamente, Isso, supostamente. Supostamente, por exemplo, a gente vê o Popó na camisa do Vasco. Supostamente, ele pode ter virado a casaca. Mas só supostamente. Só supostamente. Então, o que acontece? Como o NTSB não é um órgão jurídico, a gente começou a ter esse problema, porque a gente não sabia lidar com isso. Então, a gente começou a trazer o FBI, e esse ano de 2025 foi o ano que mais o FBI trabalhou junto conosco, lado a lado, por causa da judicialização de certas coisas. Então, a gente precisa de um a gente precisa de um elemento policial dentro da investigação. Como isso é uma coisa internacional, geralmente acontece internacional, alguns países não querem que a CIA seja envolvida. Então, existe um núcleo do FBI, que é da parte de investigações internacionais, que também está ligado àquela parte de polícia internacional. Então, eles vão para poder fazer a parte policial, para que a gente evite ter problema com os advogados. De falar, você tinha 10 testemunhas, você viu 8. Se tiver 2 que você não ouviu, que consigam dar uma versão diferente, eu preciso que elas sejam ouvidas, senão isso aqui não está válido. Porque tem um outro problema, que é o seguro. As pessoas querem receber o seguro, então os advogados são envolvidos, e aí fica a briga do seguro. Tem o seguro do avião, o seguro do motor, seguro da tripulação, seguro de vida do passageiro, o seguro que está embutido na passagem, e nenhum deles quer pagar nada para ninguém. Então, eles ficam brigando entre si, criando atrasos, porque quanto mais eles conseguem evitar de que um sinistro seja pago, melhor para o resultado final deles do ano. Então, 2025 foi um ano excelente para as seguradoras, porque eles conseguiram empurrar tudo para 2026 e além. Alguém deve ter ganhado um bom bônus. Então, esse foi o ano que a gente mais envolveu o FBI, e daqui a pouco a gente tem medo que isso aconteça, porque não é o objetivo do NTSB, é de ter uma parte policial dentro do NTSB e também do FAA, o que seria uma coisa muito ruim. A gente aceita que exista designação de, esse aqui é o órgão policial que vai estar com vocês lado a lado, do que ter um órgão policial dentro, porque aí você
corre o risco de se tornar uma outra coisa, que é o que a gente não quer. É uma coisa que nenhum órgão de investigação de acidentes aeronáuticos deva ter uma parte policial dentro do seu órgão. A gente tem que trabalhar junto, mas não ter. E a outra é a quantidade de peças falsificadas, recondicionadas e vendidas como novas, que nós vimos em 2025. Em vários acidentes, nós encontramos muitas peças que não deviam estar lá, peças que não eram verdadeiras, peças que foram recuperadas, peças que foram roubadas de aviões parados em parques aeronáuticos espalhados pelo mundo, e isso vem crescendo na aviação numa velocidade que a gente não achava que ia chegar, mas tem acontecido bastante. A gente tem algumas novidades a respeito do acidente do UPS, do que aconteceu com aquele dia. A gente está fazendo uma terceira avaliação metalúrgica das peças, o que já chega para a gente que a questão da McDonnell Douglas, quando veio a falir, teve um período que a McDonnell Douglas ela existia, mas ela não existia. Ela era uma empresa falida, que tinha aviões voando, que tinha produção de peças já acontecendo, que já tinha sido encomendado, e você tinha operadores no mundo querendo, já tá, antes da empresa falir, eles já tinham solicitado já tinham provocado essa ideia neles de aumentar a distância entre manutenções. E aí a McDonnell Douglas vem a falir. Algumas das extensões que foram aprovadas, solicitadas pelas empresas que operavam ao FAA. E o FAA autorizou. Depois que a Boeing comprou a McDonnell Douglas, a gente viu que a Boeing, ela falou, olha, se isso já está aprovado, quem sou eu para dizer que isso não está aprovado? Porque eu cheguei agora, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo, eu vou ter ainda minhas reuniões com os engenheiros que estão vindo de lá para poder entender o que está acontecendo. Então, essas extensões que foram aprovadas, elas estão sendo investigadas por nós para saber qual foram os critérios usados para conseguir aprovar isso junto à FAA. Porque a gente está vendo algumas coisas meio empíricas do tipo, se nunca quebrou é porque aguenta, né? Então, a gente quer ver a parte documental que as empresas aéreas que solicitaram essas extensões na época tinham para poder conseguir manter esses aviões voando por mais tempo e como eles convenceram a FAA e a parte deles de homologação para conseguir passar uma manutenção de uma parte até de uma distância de, vou chutar, de 2 anos para virar 5, o que eles usaram para convencer o FAA de que isso era seguro de ser feito. Então, a gente está tentando achar essa documentação, infelizmente isso ainda é papel, então a gente está na caça, junto com a FAA, dessas documentações para conseguir achar o que aconteceu. Infelizmente, uma dessas empresas que fez isso era a Continental não existe mais, ela hoje é parte da United, e a United não tem a mínima ideia de como a Continental conseguiu isso e por que fez isso, de onde veio isso. Então, é o trabalho do FBI de caçar essas informações junto conosco, está se prolongando. Robert, perguntas? Beleza. Air India, alguma novidade? Porque o pessoal não falou mais nada, né? Tá esquisito isso. Então, do Air India foi também dos pontos que o FBI teve contato. Eu tive em Ahmedabad com eles, eu acabei indo lá só para ver o trabalho deles. Eles mandaram uma equipe de profilers, são aquelas pessoas que são policiais e psicólogos, ou têm alguma formação na parte de psicologia, e eles conversaram com as famílias dos pilotos, com os instrutores, com os colegas, para traçar um perfil psicológico. Infelizmente, como ainda a gente não tem outras informações, a gente deu isso a pedido das famílias, enviaram ao FBI até lá com seus profilers
para poder investigar se o perfil psicológico do um piloto ou dos dois pilotos ou do que aconteceu é uma razão de doença mental ou não. Então, até vídeos das pessoas entrando em shopping, entrando no DO deles para trabalhar, como eles se comportam, como eles se mexem, os trejeitos, etc., tudo isso é investigado. O FBI pediu mais um pouco de tempo, que eles querem fazer algumas investigações do tempo que esses pilotos eram adolescentes, eles conseguiram encontrar professores e outras coisas a mais, e eles vão soltar o perfil psicológico que eles conseguiram fazer no profile deles, dos dois pilotos, e com isso a gente vai ficar sabendo mais ou menos se existe ou existiu a chance do comandante ter ou não ter desligado os motores após a decolagem. E a Índia tem a bola no campo deles, eles têm que, com essas informações que vão ser dadas para eles, se eu não me engano, em fevereiro, continuar a investigação e fechar um relatório final. E isso até onde eu sei do que está acontecendo na Índia. Perfeito. Vamos levar em consideração que a Índia não é um país muito transparente, né? Eu não vou dizer que é ou não é, mas o que complicou um pouco essa investigação foi a troca de tiros deles com os paquistaneses. Isso daí criou muito problema por causa do nível como os americanos têm o DEFCON, né, eles aumentaram o nível de segurança deles, então todo o trânsito de informações de entrada e saída do país se tornou um controle maior. Então eles, com isso, criam muitos, vou chamar de partes, uma burocracia a mais, entraves. Para conseguir mandar o pessoal do FBI lá, eles só conseguiram autorização porque o State Department, através do Trump, entrou no circuito para falar, olha, eu preciso que essas pessoas possam ir até aí e possam falar com essas pessoas. Ou a gente manda essas pessoas para um lugar neutro ou manda para os Estados Unidos. Aí a Índia falou, não, eu prefiro que elas estejam aqui porque, além do pessoal do FBI, no NTSB também tinha o pessoal da investigação local e da polícia local acompanhando tudo que estava sendo dito ali. Infelizmente, quando a gente tem essas áreas de países que estão em conflito, a gente tem problema de conseguir autorizações, tudo parece que a pessoa está vindo lá recolher informações para ser usado contra o país, porque até então eles já tinham parado as animosidades, mas eles ainda estão com tropas e aviões voando na fronteira. Tanto que quando eu cruzava ali pela Baía de Bengala, pelo Arabian Sea, na verdade, você vê os aviões dando volta próximos à fronteira. Você vê os aviões em cima ali de Karachi e os aviões em cima de Delhi, lá os caças dando volta e você passando ali por dentro do mar, vendo eles zigue-zagueando no céu. Então, a troca de tiro acabou, mas eles ainda estão numa situação de alerta. Então, infelizmente, isso atrapalha bastante a investigação, porque tudo para eles é uma questão que tem que passar pelo Departamento de Defesa para evitar de que alguma informação sensitível à defesa aérea seja solta dentro da nossa investigação. Vou reformular. Vamos dizer que, neste momento, a Índia não é um país muito transparente. Vamos dizer que sim, por questões de segurança. Não vou permanentizar, vou citar este momento. Por questões de segurança de defesa do Estado Nacional, eles não podem divulgar ou deixar muitas informações serem divulgadas, principalmente quando é relacionado à aviação, porque a gente nunca sabe se algum avião dele estava sendo usado para transportar alguma coisa especial para o país, e isso está dentro do manifesto da carga ou não. Então, até o nosso acesso ao que sobrou da aeronave foi restrito, a gente não sabe, pode ter tido alguma coisa ou não dentro do avião que era sensível a eles, como peças militares, componentes balísticos, etc. É mesmo software, alguma coisa, algumas chips, algumas... Enfim. O Berenstein, você está há anos no NTSB
qual o seu feeling do ano de 2025, né? Você acompanha, aliás, já aproveito aqui para falar que, atendendo a pedidos, no ano que vem a gente volta com FlySafe, com mais regularidade, debatendo sobre os demais acidentes ou incidentes aeronáuticos que aconteceram ao longo dos anos, que nesse ano a gente procurou focar mais nos acidentes que aconteceram, né, nesse ano. Mas já convidá-lo, né, o Berenstein, Pamplona, Ivan também, né, para a gente voltar com os nossos episódios regulares aí do FlySafe. Mas como é que qual o seu feeling, ou talvez até o próprio NTSB tenha como avaliar, já a gente está quase no final do ano, né? Como é que foi a segurança de voo? Tá esquisito, não foi? Esse ano foi meio, como eu falei agora no início, né, do diálogo com você, acidentes na aviação geral. Bom, a gente sabe que na geral é um outro nível, né, de cuidado. Não estou falando da aviação executiva, mas mesmo na executiva agora a gente viu acidentes nessa última semana. Como é que você avalia esse ano? Olha, esse ano foi o ano amarelo, né, no nosso nível amarelo. A gente viu muitos acidentes que foram vários causados por imperícia. E na aviação, assim, no geral da aviação, a gente teve algumas coisas de imperícia de parte eu não vou dizer que é da manutenção, eu vou dizer que é no sistema inteiro de gerenciamento da empresa, que vai envolver escala, OCC, manutenção, etc., de coisas assim, tipo o cut corners, né? Se você vê pessoas em nível de gerente, diretor, dando ordens para cortar, fazer shortcuts, né? Dar um jeito de você conseguir botar o avião para voar de qualquer jeito, ou entregar o avião para a linha de qualquer jeito. A gente teve um maior número de não sucessos em passar em provas do FAA, da história do FAA. Também tivemos esse mesmo fenômeno em outros CAs espalhados pelo mundo. A gente viu que a gente começou a fazer inspeções SAFA, que são inspeções de rampa pelo mundo. A maior parte dessas inspeções era mais voltado para o avião do que a tripulação. Mas algumas das inspeções, pilotos que não estavam preparados para mostrar onde fica o manual disso, onde fica aquilo. Eu sei que às vezes você está pegando a tripulação que está cansada, mas tem certas coisas que essas inspeções elas não perdoam. Isso faz com que a gente começou a ver que talvez o ensino para a aviação está muito rápido e está deficiente. Ele está focando muito em coisas que não são tão interessantes para a segurança de voo, muito para outros objetivos e pouco para a segurança de voo. A mesma coisa com as tripulações de cabine. A gente vê muita empresa muito focada em serviço de bordo e pouco focada em segurança de voo. Então, a gente provavelmente, no início de 2026, quando acabar, em final de janeiro, as últimas revalidações, a gente vai fazer revalidação de cursos, etc., e depois tem a reunião de avaliação do ano, de 25, e provavelmente começar a soltar as campanhas de conscientização e mais solicitações para o FAA de inspeções de rampa. Então, a gente viu também como aquele acidente do helicóptero em Washington, a pessoa está dentro de um sistema de tomada de decisão que não é seguido e acaba gerando acidente. Então, todos esses pequenos fatores eles estão vindo à tona porque as empresas aéreas estão com uma necessidade muito grande de pilotos, pouco tempo para formá-los e pouco tempo para colocá-los de volta nas salas para poder fazer refreshment. Isso também é uma coisa que a gente quer fazer uma reavaliação junto com os outros sistemas de investigação para solicitar os CAs para aumentar, pelo menos em mais um dia,
ao simulador de voo. Ou mais um dia, se não for o simulador de voo, um loft junto com a aula em sala. Então a gente vê que foi um ano amarelo, né? Podia ter sido verde, muitos acidentes esquisitos. E a gente teve um pouco de tudo: imperícia, problema de manutenção do avião, caso do OPS, piloto que pode ter desligado ou não os motores de um avião que entrou em atitude anormal com um sistema de proteção avançado do avião. Então, tudo isso tocou o alarme amarelo do NTSB esse ano.